Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 10 de agosto. Segunda turma do Supremo declara a incompetência da Justiça Federal do Rio de Janeiro para julgar processos da Operação S, um desdobramento da Lava Jato. Com isso, foram anuladas as decisões do juiz Marcelo Bretas em processo contra advogados investigados. Você vai ver também que o ministro Gilmar Mendes manteve a quebra de sigilo da empresa Brasil Paralelo e que o Conselho Nacional de Justiça lançou hoje a plataforma digital do Poder Judiciário. Esses e outros destaques agora no Jornal da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta tarde a plataforma digital do Poder Judiciário. O projeto é uma das ações do programa Justiça 4.0, que é uma parceria entre o CNJ, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Conselho da Justiça Federal. O objetivo principal é dar mais agilidade à justiça e ampliar o acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário. Repórter Renato Rosa traz mais informações para a gente. Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A nova plataforma vai reunir projetos, sistemas, soluções tecnológicas desenvolvidos por todos os tribunais do país. Hoje, o que acontece? Muitos desses serviços digitais são disponibilizados de forma isolada nos estados. A ferramenta vai reunir tudo e isso deve levar à economia de recursos, melhor aproveitamento das equipes, atendimento com mais qualidade e rapidez ao cidadão. E também, durante essa cerimônia virtual, foi feita a adesão do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Militar ao programa Justiça 4.0, que é esse grande programa do Judiciário aí que reúne iniciativas como essa da plataforma. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, destacou os avanços do Justiça 4.0, os benefícios da plataforma, disse que o Supremo caminha para ser aí a primeira corte do mundo totalmente digital e que o PJE, Processo Judicial Eletrônico, segue como motor principal dessa nova política. Eu destaco que a plataforma representa um salto de inovação sem precedentes, na medida em que concretiza uma mudança da política judiciária de gestão de processos. Ou seja, ao invés de investir na exigência de um sistema único no país, o CNJ passa a investir em governança, fomentando um ambiente de inovação no qual será possível a verdadeira transformação estrutural, inclusive com a possibilidade de uso de recursos da inteligência artificial em auxílio à prestação jurisdicional. O CNJ assinou um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal e com as polícias civis dos estados. O objetivo também é dar mais celeridade à prestação jurisdicional. A partir de agora, os procedimentos policiais passam a trazer, na qualificação das pessoas envolvidas, endereços de e-mail e números de telefone celular. Com a concordância expressa dos envolvidos, isso vai permitir que a citação, notificação e intimação possam ser feitas, por exemplo, por WhatsApp. Pelo acordo, o plenário do Conselho Nacional de Justiça vai debater uma proposta de ato normativo para regulamentar a prática no judiciário e a comunicação oficial de atos processuais por meios eletrônicos. Já o Departamento de Polícia Federal e as polícias civis dos estados deverão regulamentar em até 30 dias que a prática de coleta de e-mail e números de celular seja reconhecida pelos procedimentos policiais. Eles também devem viabilizar em até 12 meses que esses dados sejam registrados em campos específicos nos sistemas eletrônicos que utilizam. E também foi apresentado hoje à tarde, durante reunião do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, o Sirene Jude. A ferramenta, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, vai indicar com precisão o local de ocorrências de danos ambientais que são objeto de ações na Justiça. O Sirene Jude é um painel interativo que integra os dados sobre os desmatamentos por municípios, identificando se há processo instaurado no Poder Judiciário de danos ambientais na localidade. As informações integradas permitem saber a realidade da defesa ambiental em cada jurisdição. Assim, é possível ter uma visão estratégica macro, referente à totalidade das florestas brasileiras, e micro, o que está acontecendo localmente. Qualquer um pode ter acesso.
No Cirenijud estão disponíveis informações sobre terras indígenas, florestas públicas, áreas de proteção ambiental, assentamentos agrícolas sob a gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dados produzidos pelo IBAMA e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre outros. O Brasil tem 5.568 municípios e em 1.693 foram identificadas florestas públicas cadastradas no Serviço Florestal Brasileiro, somando mais de 300 milhões de hectares, cerca de 36% do território brasileiro. E veja a seguir, segunda turma do STF anula decisões do juiz Marcelo Bretas em ação contra advogados investigados na Operação Esquema S. Voltamos em instantes. Em relação à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 28, destaca o artigo 225, nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris e também o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma economia verde. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e decidiu que não cabe à 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro julgar ações penais sobre a Operação Esquema S, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. Essa decisão anula todas as medidas já tomadas pelo juiz Marcelo Bretas no processo. Quem fala sobre isso é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, a todos que nos assistem. Muito bem, hoje foi retomado esse julgamento com o voto vista do ministro Nunes Marques, considerando que o relator já havia votado em abril deste ano pela declaração da incompetência. Essa ação foi proposta por 4 conselhos seccionais da OAB, de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Alagoas, e essa ação questionava aqui no Supremo uma possível usurpação da competência do Supremo em razão do ato desse juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, que homologou a colaboração premiada estabelecida entre o Ministério Público Federal e o ex-presidente da FEComércio no Rio. De acordo com os autores, essa homologação deste acordo teria trazido informações no sentido de que algumas autoridades teriam praticado atos ilícitos, mas que elas teriam prerrogativa de foro e que todo o processo deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E que, a partir também dessas informações na colaboração premiada, o juiz Marcelo Bretas teria determinado, em setembro do ano passado, a expedição e o cumprimento de mandados de busca e apreensão em empresas, escritórios e na residência de advogados. O ministro Gilmar Mendes, como eu disse, já havia votado no ano passado pela declaração de incompetência da 7ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar essa demanda, mas entendeu também que não era cabível a reclamação para discutir isso aqui no Supremo e concediu o habeas corpus de ofício. E, nesse sentido, ele foi acompanhado pela maioria que se formou, tanto o voto do ministro Nunes Marques como o voto do ministro Ricardo Lewandowski. E com esse habeas corpus de ofício concedido e confirmado na sessão de hoje da segunda turma, os ministros, além de declarar essa incompetência da 7ª Vara Federal do Rio para processar essa operação, esse esquema S, essa operação denominada Esquema S no Rio de Janeiro, declarou a nulidade de todos os atos decisórios no processo, a remessa do processo para a Justiça Comum Estadual do Rio de Janeiro e ainda determinou a devolução de bens e valores que haviam sido apreendidos e que estavam bloqueados. O ministro Edson Fachin ficou vencido isoladamente. Para ele, que acompanhava também o relator no sentido do não cabimento da ação, ele entendeu que essa reclamação estava sendo utilizada como um recurso que não é admissível, que não havia qualquer decisão do Supremo de caráter vinculante que estava sendo violada e que também não era o caso de deferimento de habeas corpus de ofício. Mas, como eu disse, ficou vencido isoladamente o ministro Edson Fachin. A maioria que se formou, portanto, declarou a incompetência da 7ª Vara Federal de Curitiba e o processo agora segue para a Justiça
Comum Estadual do Rio de Janeiro para processar e julgar essa ação penal. William. Obrigado pelos esclarecimentos, Karina. O Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento sobre a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador. A decisão foi tomada em sessão virtual. A ação foi apresentada pela CNS, Confederação Nacional de Serviços, contra leis do Estado de São Paulo, para a Confederação ao exigir o ICMS sobre as operações com softwares. As leis levam a uma bitributação, criando nova hipótese de incidência do imposto. A Confederação argumentou que essas operações jamais poderiam ser tributadas pelo ICMS, por já estarem na lista do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS. Os ministros reafirmaram em sessão virtual o entendimento adotado em duas ações em fevereiro deste ano, quando foi fixado o ISS sobre o direito do uso de software. No julgamento foi definida a tese de que é inconstitucional a incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador. E no próximo bloco você vai conferir: acordo cria rede de altos estudos em direitos indígenas. Nós voltamos já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. Bem, você deve ter percebido que no bloco anterior nós tivemos uns problemas técnicos que impossibilitaram a transmissão de algumas das reportagens. Nesse bloco agora, nós passaremos todas elas para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo telefônico e telemático da Brasil Paralelo Entretenimento e Educação. A empresa é investigada na CPI da pandemia no Senado por suposto envolvimento na divulgação de fake news desde a campanha presidencial de 2018. A produtora de vídeos Brasil Paralelo entrou com um mandado de segurança no Supremo para anular a quebra de sigilo telefônico e telemático determinada pela CPI da pandemia. Segundo a decisão do ministro Gilmar Mendes, a comissão fundamentou o pedido de acesso aos dados com base em indícios de ligação da empresa com a divulgação de notícias falsas desde a campanha presidencial de 2018. O ministro atendeu parcialmente o pedido da Brasil Paralelo. Gilmar Mendes autorizou a quebra de sigilo apenas a partir de 20 de março de 2020, quando o estado de emergência por causa da Covid-19 foi declarado oficialmente. O ministro também determinou que os dados obtidos pela CPI sejam mantidos sob a guarda do presidente da comissão e sejam compartilhados com o colegiado apenas em reunião secreta e quando forem pertinentes ao objeto da apuração. E daqui a pouco, às 7 horas da noite, logo após o nosso jornal, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral tem mais informações sobre os processos que estão na pauta de julgamentos de hoje. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem decidir se Carla Domini Peixoto dos Santos poderia ter sido candidata a vereadora na cidade baiana de Nazaré nas eleições de 2020. Carla é cunhada da então prefeita do município. E o plenário deve decidir se ela já tinha ou não um mandato como vereadora titular da cidade. Também está previsto na pauta de hoje o julgamento da proposta orçamentária da Justiça Eleitoral para o exercício financeiro de 2022. O Ministério Público Federal requisitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, informações sobre o descumprimento de parte da recomendação feita no ano passado para que a União adote o portal de transparência de compras do governo federal. No documento enviado pela Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal cobra do ministro da Economia, Paulo Guedes, explicações sobre os motivos que levaram o governo federal a não cumprir a recomendação feita em 2020 para garantir mais transparência nos gastos do governo. Entre elas, a falta da criação de um site com informações claras e objetivas sobre as verbas repassadas aos estados e a forma como esse dinheiro foi gasto. O documento foi elaborado junto com o Tribunal de Contas da União,
durante a Operação Apneia, que, entre outras ações, investiga o uso do dinheiro público no combate à pandemia da Covid-19. O ministro Paulo Guedes tem 10 dias a contar da notificação para prestar contas ao MPF, que não descarta a hipótese de entrar com uma ação na Justiça. Terminou agora há pouco a 15ª jornada Lei Maria da Penha do Conselho Nacional de Justiça. Vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que traz mais detalhes para a gente. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você e para todo mundo. Olha, este ano o encontro debateu a violência doméstica sob a perspectiva dos homens, o papel da mídia e o caminho da violência contra a mulher até o feminicídio. Também falou da evolução legislativa sobre o assunto. Vale lembrar que a Lei Maria da Penha acaba de completar 15 anos. No final da tarde, o presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, fez uma palestra magna durante a jornada. Vamos ouvir um trecho. Que um dos objetivos do meu trabalho à frente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal é o de que a magistratura seja um exemplo das funções institucionais do Estado na defesa dos direitos humanos. E para alcançarmos esse desígnio, o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser sempre uma prioridade absoluta. Assim, em nossa gestão, eu assumi o compromisso de dar continuidade e aprimorar a política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, que já vinha sendo vigorosamente desenvolvida no âmbito do CNJ desde 2007 e foi institucionalizada pela Resolução 254. Essa política reflete a importância de se assegurar tratamento adequado aos conflitos decorrentes de práticas violentas e abusivas contra as mulheres, especialmente contra os crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. E também na Lei 13.104 de 2015, que na parte que nos interessa alterou o Código Penal para muito justamente tipificar o feminicídio como homicídio qualificado e incluí-lo no rol dos denominados crimes hediondos. Ao viabilizarmos a acessibilidade das vítimas ao sistema de justiça e a todos os demais órgãos de proteção estatal, com qualidade e eficiência, nós semeamos a esperança e o esforço de todos em remodelar as perspectivas e os horizontes da mulher brasileira para colhermos um futuro em que prevaleçam as garantias fundamentais, as liberdades e a dignidade da pessoa humana e das mulheres e a paz social. E agora, no finalzinho da jornada, o Conselho Nacional de Justiça apresentou o Banco Nacional de Medidas Protetivas de Urgência. O levantamento traz dados estatísticos com detalhes das medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência doméstica no país. Uma parte do banco estará disponível para toda a sociedade e uma outra para os profissionais do judiciário para que possam agir diante da lei. A supervisora de Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Maria Cristiana Ziova, falou de uma informação, William, muito importante que estará no banco e disponível aí para todo o país. Se uma mulher solicitar uma medida protetiva de distanciamento do agressor, no momento em que o juiz proferir a decisão, essa informação vai constar no banco, de forma individualizada, para fins de acompanhamento da sua efetividade. Observa-se, portanto, que os dados disponíveis no BNMPU, além de possibilitar o aumento do controle pelas instituições e pelo próprio Poder Judiciário, são fundamentais para monitorar os gargalos e reforçar
o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que, infelizmente, como já foi dito aqui, ainda alcança números assustadores. O Conselho Nacional de Justiça e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados assinaram há pouco um acordo de cooperação técnica para criar a rede de altos estudos em direitos indígenas. A assinatura marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto. Repórter Marta Ferreira tem mais detalhes. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse projeto reúne em uma única plataforma cursos, materiais didáticos, webinários, documentos, tudo relacionado aos direitos dos indígenas. A intenção é que todo esse material ele fique à disposição dos profissionais do judiciário, mas também da população em geral. Esse projeto é resultado de um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, formado por lideranças indígenas, integrantes do Judiciário, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, pesquisadores e professores. William. Obrigado, Marta. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assegurou a uma mãe o acesso aos autos da apuração de um ato infracional cometido pela filha dela. Ao decidir em favor da mãe, os ministros concluíram que o acesso aos autos é possível nesse caso porque havia finalidade justificada e destinação específica. A mãe era a vítima e precisava das informações para juntar ao processo contra a filha. Entenda o caso na reportagem de Kátia Gomes. Embora o artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, proíba a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos sobre a apuração de atos infracionais, essa regra não é absoluta. É possível o acesso aos autos caso o peticionamento comprove interesse e apresente justificativa válida para obter certidões ou documentos do processo. O entendimento foi estabelecido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao deferir a uma mãe a extração de cópias de documentos contidos nos autos de apuração de ato infracional cometido pela filha contra ela própria. Os documentos devem ser utilizados pela mãe exclusivamente para a instrução de ação de deserdação contra a filha. A relatora do recurso em mandado de segurança, ministra Laurita Vaz, explicou que, embora o artigo 143 seja a regra geral, o artigo 144 do ECA prevê hipóteses em que pode haver acesso aos autos caso sejam demonstrados interesse jurídico e finalidade específica no pedido. Além disso, Laurita Vaz lembrou que o ECA exige a justificação da finalidade para a qual se destinam o acesso aos autos e a extração de cópias, e o interessado não pode utilizar os documentos obtidos para outros objetivos, sob pena de responsabilização civil e penal. Segundo a ministra, no caso analisado pela turma, a peticionante apresentou seu interesse jurídico, pois é, ao mesmo tempo, mãe vítima da adolescente apontada como infratora, e justificou a finalidade, pois os documentos serão juntados à ação de deserdação, não podendo ser utilizados para outro fim. Laurita acrescentou ainda que o deferimento do direito de acesso aos autos destina-se a garantir o acesso da recorrente à justiça, permitindo à mulher reunir provas necessárias para sustentar suas pretensões em juízo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão do TSE. Uma ótima noite. Até amanhã.